Existe um fator que é crucial no crescimento de músculo que muitas pessoas ignoram. Boa parte de todo o esforço que é empregado ali na academia e na dieta seja desperdiçado. E corrigindo esse fator, você vai ver os seus músculos crescendo com mais facilidade, a sua gordura indo embora com muito menos esforço e o resultado disso é um corpo mais forte e mais definido. Você deve estar pensando bastante aí, qual é esse negócio que vai fazer com que todas essas coisas aconteçam com o meu corpo. Antes mesmo de te falar o que é, eu vou te passar um checklist para saber se você vai ser beneficiado com a correção dessa coisa que é muito fácil você fazer no seu dia. E detalhe, identificando se você marca positivo ou se você marca negativo para os próximos itens que eu vou te trazer. Primeira coisa, quando você acorda super disposto ou você acorda meio que ainda cansado, com o corpo pesado? Segundo, quando você acorda, você amanhece com um bom humor ou você é daquelas pessoas que acorda meio irritada, sabe, com um humor baixo assim? Esse é mais um fator. E aí você vai pontuando aí. Se você estiver pontuando negativamente, você vai se beneficiar pra caramba do que a gente vai falar nesse vídeo. Se você estiver pontuando positivamente, isso é um bom sinal para você que já tá as coisas andando de uma maneira melhor aí. Durante o seu dia, você sente sono com frequência? Sabe quando pega um transporte público e aí dá um soninho ali no busão, no trem, metrô, ou então você pega alguma coisa para ler e depois de alguns minutos você já começa a sentir um pouco de sono? Esse é mais um ponto importante. Se você identificou nessas três coisas que eu te trouxe que não estão boas para você, você vai se beneficiar muito da melhora do seu sono. Muitas pessoas acreditam que dormem bem, e isso eu tô falando até por conta de conversar com elas no dia a dia e elas me relatarem isso. Não, Lars, eu durmo bem. Quando eu começo a conversar um pouco mais com elas, identifico que não. Na verdade, elas nem sabem que dormem mal. Uma noite boa de sono vai te proporcionar que você acorde disposto, você acorde com um humor bacana, um humor bom, e você não vai sentir sono durante o dia. Se você sente sono durante o dia, sua noite ela não foi o suficiente para fazer a função dela, isso vai impactar fortemente em várias questões, mas muito enquanto que o seu corpo está se desenvolvendo a nível de construção muscular e o quanto que ele está conseguindo reduzir gordura com eficiência. Você já treina, você já faz dieta, mas você não tem os resultados que você poderia estar tendo porque não está com a noite bem ajustada de sono. Eu vou te trazer alguns pontos que faz com que a sua noite de sono seja ruim, que estão te atrapalhando, e depois eu vou te trazer como corrigir tudo isso e até os grandes benefícios que você vai ter se assim fizer. Vamos aqui às primeiras coisas que te atrapalham, coisas que é do dia a dia das pessoas, mas não são boas. Primeira coisa, dormir depois das 11 horas da noite. Isso, para o nosso organismo, é um pecado, porque existe todo o ciclo circadiano. E aí vão existir pessoas que diz mais ou menos o seguinte: quando está de dia, a gente fica acordado, e quando está de noite, a gente dorme. Ah, Laércio, mas eu sou noturno. Gente, noturno é só o personagem lá do X-Men. Não existe isso para o ser humano. Se você parar um instante para analisar, a primeira forma de vida no planeta Terra, a primeira bactéria, ela já respeitava o ciclo circadiano. O planeta ele já girava em torno do próprio eixo, então já existia dia e noite, muito antes do ser humano existir. A nossa biologia, ela foi feita exatamente para ficar acordado durante o dia e dormir à noite. Se você dorme depois das 11 horas, essa já é uma coisa que é muito, muito ruim para você. O quanto antes corrigir isso, melhor. Outro ponto, tomar café ou bebidas energéticas depois das 3 horas da tarde. Isso porque o principal ativo que liga o seu sistema nervoso central dessas bebidas se chama cafeína. E a cafeína, ela tem uma meia-vida de 8 horas. Então, se você fizer as contas, 3 horas da tarde, conta 8 horas, você vai cair lá nas 11 horas da noite. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: não, Lárcio, mas eu tomo café e durmo que nem uma criança. Não, eu tomo energéticos e tal durante a tarde até a noite e durmo super bem. É o que você acha? O nosso cérebro, quando a gente vai dormir, essa cafeína está impactando a qualidade do seu sono e você não está percebendo. Ou então até você já se acostumou com isso. Por que que a cafeína ela te deixa mais alerta? Porque ela ocupa exatamente o receptor de algumas substâncias que a gente vai produzindo durante o dia. E o acúmulo
acúmulo dessas substâncias, adenosina, vai fazer com que o nosso cérebro durma. Exatamente o funcionamento do ciclo circadiano. Conforme vai produzindo essa substância, conforme vai se acostumando, é como se a gente fosse cansando, é como se a bateria fosse descarregando. E aí chega a noite, o acúmulo dessa substância é muito alto, elas se conectam em todos os receptores e aí a gente dorme. O nosso cérebro relaxa e todo o processo bom do sono acontece. O que a cafeína faz? Ela ocupa o receptor dessa substância, fazendo assim com que o nosso cérebro ele não relaxe, ele não desligue. Se você está acostumado a tomar café e dormir, no final das contas, imagina que o seu cérebro ele não entra num relaxamento tão profundo por conta da cafeína e você já se acostumou com isso. Muitas vezes acontece da pessoa dormir tão cansada que ela tá, mas ela não tem aquele sono super reparador que faz com que ela acorde no dia seguinte descansado. Tô lembrando agora de um amigo e certa vez ele me falou que ele estava tomando remédio para dormir e tomando remédio para acordar. Olha que bizarro é isso. E sabe o que é mais bizarro ainda disso? Ele falou com naturalidade. Isso me corta o coração. A pessoa já se acostumou a isso. Como é que o cara toma um remédio para acordar se ele tá dormindo? É trouxa. Não, eu tô curioso. Muito bom, Renesito. A frase deu a entender isso, né? Mas você entendeu o que acontece com o cara? Se ele não tomar um remédio pra dormir, ele não consegue dormir, mano. Aí, na hora que ele já acordou, tá, Rani? Na hora que ele acorda, ele tá todo molenga, velho. Tipo, mano, tonto ainda, por conta do remédio que ele tomou pra dormir. Aí ele tem que tomar um outro remédio pra que ele desperte. Se você ajustar as coisas do seu dia, o seu corpo já faz isso. O nosso sistema, ele já é, vamos dizer assim, desenhado pra isso. O último café que eu tomo é 2 horas da tarde. Passou das 2, eu não tomo mais café. Se eu for treinar depois das 2 da tarde, eu não tomo pré-treino que tenha estimulante. Por quê? O pré-treino tem muita cafeína também. Ah, Lárcio, mas se eu for treinar à noite e não tomar pré-treino, não consigo treinar. Pra você ter ideia de como você tá nesse ciclo vicioso e não percebeu. Porque aí você toma o pré-treino pra conseguir treinar. Aí você não consegue descansar legal. Porque enquanto você tá tentando dormir, essa cafeína tá circulando. Aí você acorda cansado, passa o dia cansado, chega à noite mais cansado ainda, tem que tomar pré-treino pra treinar. Você entendeu que você entrou num ciclo que, bicho, ele só tá te arregaçando? E detalhe, cada dia que passa, o pré-treino faz menos efeito. Você tem que tomar uma dose maior. Ou então, às vezes, você toma e nem parece que tomou. Chegou a hora da gente quebrar esse ciclo, resolver esse negócio. Agora, uma coisa que acontece demais, eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo fazem isso. Celular à noite. A tela do celular, do computador, da televisão, enfim, emite uma luz azul. E essa luz, ela é captada, ela passa pelo nosso olho e lá no nosso córtex occipital vai ser identificado como a luz do dia. O cérebro vai pensar, porra, tá de dia, então tem que ficar acordado. Ele não entra num processo de relaxamento para fazer com que esse sono seja bom. Muitas pessoas levam o celular para cama, ficam mexendo no celular na cama. Gente, Instagram e TikTok, principalmente o TikTok, essas ferramentas elas foram produzidas para ter uma grande liberação de dopamina no seu cérebro. E o que é isso, Lárcio? Aquela ansiedade, aquela vontade do próximo conteúdo, do próximo vídeo. Se o seu cérebro fica mais ansioso, como é que ele vai desligar e vai dormir bem? Ah não, Lárcio, mas eu sou de boa. Eu fico mexendo aqui no celular, daqui a pouco o celular até cai na minha cara. Pra você ter noção como que você chegou no nível de esgotamento máximo a ponto disso acontecer. Isso é uma coisa que está impactando você fortemente. Talvez você já está até acostumado com isso. Se eu virasse pra você e falasse, ficar mexendo no celular antes de dormir faz com que você não cresça músculo e aumente gordura, você nem ia acreditar, né? Mas é isso que está acontecendo. Ainda vou trazer nesse vídeo um protocolo simples para você pôr em prática ainda hoje e já ter benefícios no seu dia amanhã. E uma última coisa que não é interessante você fazer porque vai impactar negativamente no seu sono é comer refeições mais pesadas antes de dormir. E olha que isso de forma até intuitiva a gente já sabe, né? Se você faz um jantar mais pesado, então come alguma coisa que tenha uma digestibilidade mais lenta antes de dormir, isso vai impactar negativamente muito forte. E aí você pode se perguntar, lá, mas então o que eu como, que horas que eu como e tal, com não sei o que, calma que tudo isso vai vir junto com esse protocolo prático que eu te falei. Nesse instante você já identificou as coisas que você pode estar fazendo e quanto que isso está impactando negativamente no seu sono. Mas o que isso tem a ver com você aumentar mais músculo e reduzir gordura com mais facilidade? Ou por que que isso está atrapalhando
você em conquistar um físico com mais músculo e menos gordura, um físico mais definido. Primeira questão, quando você dorme, você libera em grande quantidade um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. É um hormônio muito bom para o nosso corpo, tanto para a gente construir músculo, quanto para a gente reduzir gordura. Mas tem uma questão, o GH, ele só é liberado nas fases profundas do sono. Você precisa entrar num grande relaxamento para atingir a liberação desse cara. Lembra da cafeína? Ela não vai deixar o seu cérebro relaxar bastante. As telas, etc., não vão deixar o seu cérebro entrar num estado de relaxamento profundo. Vão impactar a produção de GH. Junto com esse hormônio, a gente vai falar da testosterona, que também tem um grande impacto, o quanto que o sono é bom ou ruim nela. Muito frequentemente é associado a baixa testosterona, os baixos níveis de testosterona, exatamente a um sono ruim. A primeira coisa que você pode fazer para melhorar a sua testosterona é melhorar o seu sono. Isso eu tô falando só a nível hormonal. Pensa assim comigo, ó. Se você tem uma boa noite de sono, acorda disposto, você vai treinar melhor ou pior? Você concorda que se você estiver mais exposto, você vai conseguir treinar com uma intensidade maior? Você vai conseguir pegar cargas maiores, fazer mais repetições, fazer um treino mais volumoso até? Sabe aquela parada de às vezes você tá cansado, aí você começa o treino, chega na metade e você fala, puta, mano, eu já queria ir embora. Então, se você estiver disposto, você vai fazer o treino inteiro super bem. Tudo isso vai impactar no que a gente chama de volume load, uma métrica que a gente usa para saber o quanto que teve de treino nesse treino. Então, se o volume load é maior, consequentemente, o estímulo à hipertrofia também é maior. Se você está mais disposto, você vai ter um dia com mais movimentos, você vai se movimentar mais durante o seu dia. E isso vai impactar em maior queima calórica. Tudo isso vai te ajudar a perder mais gordura com mais facilidade. E se você tiver com o seu humor melhor, consequentemente, você vai treinar melhor, você vai ter mais ânimo, vamos dizer assim, para ir para academia. Sabe quando a gente tá meio irritadão, meio mal-humorado, então até triste? Qual é a vontade que você tem de ir pro treino? Zero. Terminou ali a musculação, qual é a vontade que você tem de ir pro cardio? Esquece. Faz sentido tudo isso para você? Imagina você triste ou mal-humorado no seu dia, trabalhando ou fazendo as coisas. Você concorda que você vai ficar mais paradão? Ao invés de você se movimentar mais, você vai ficar mais quieto? Tudo isso vai impactar também o quanto que você vai perder gordura durante o dia. Olha o quanto de coisa que você vai se beneficiar. Mas tem um outro ponto aqui, e esse é específico pra galera que quer perder gordura. Quando você dorme mal, você desregula todo o seu sistema de saciedade. Estudos mostram que uma noite mal dormida aumenta o seu consumo de calorias no dia seguinte, em média em 300 calorias. Naturalmente, você vai ter mais fome no dia seguinte. Se você tem mais fome, come-se mais e engorda. Essa fome, ela vem para comer besteira. Ainda pode impactar no quanto de proteína que você precisa consumir para construir músculo. Porque ao invés de você comer coisas saudáveis que vão nutrir o seu corpo e vão te ajudar a hipertrofiar, você acaba comendo coisas que não deveria. Você engorda e ainda perde músculo por conta de uma alimentação ruim. Tudo que você fizer dentro da academia é importante para você estimular que esse músculo cresça. Tudo que você come é importante para dar matéria-prima para esse músculo ser construído. E isso é tão importante que é uma coisa que eu faço questão de entregar de presente para todos os alunos que se inscrevem no nosso programa de treinamento. Eles recebem uma dieta personalizada que leva em consideração até as coisas que você vai comer durante o dia, questão ao horário. Qual é o horário da sua primeira refeição? O que você gosta de comer? O que você come antes do treino e depois? A gente mapeia tudo isso. E ainda, para dar todo o conforto e segurança, todo o meu time de nutricionistas fica à disposição ali no WhatsApp para ser tiradas as dúvidas a qualquer momento do dia. E eu, olha, cobro muito para que a resposta seja praticamente instantânea. Óbvio que a gente entrega treino e várias outras coisas. Se você quiser conhecer esse trabalho que a gente faz e se tornar um aluno meu também, você pode clicar no link aqui embaixo. Com tudo isso, você entendeu o que a gente precisa parar de fazer que está prejudicando o sono, quais são os benefícios que esse sono vai te proporcionar, e agora a gente vem para aquele protocolo prático para você colocar aí em prática hoje ainda e já se beneficiar de tudo isso. A gente chama esse protocolo de higiene do sono, um passo a passo que você vai desacelerando o seu cérebro. Assim como o nosso coração tem a sua frequência cardíaca, o nosso cérebro também tem. A frequência de vigília, que a gente chama, quando você está acordado, ela é muito mais alta do que uma frequência de sono, que é bem mais profunda. Então a proposta é a gente
desacelerando para que você consiga entrar nesse sono profundo e ser beneficiado de tudo isso. Existem vários outros benefícios do sono que eu não listei nesse vídeo. Então entenda que você vai ter vários outros benefícios além desses que a gente está trazendo, que é de aumentar mais esse músculo e reduzir mais essa gordura. Eu vou passar para você de uma forma que você vai encaixar no seu dia progressivo, assim. Então a primeira coisa, 2 horas da tarde, no máximo 3 horas da tarde, você interrompe todo o consumo de qualquer substância, qualquer produto que tenha alguma coisa ali que vai estimular você. O principal ativo que a gente usa no Brasil é a cafeína, energéticos, o próprio café. Aí a gente vai falar de pré-treino. Alguns pré-treinos não têm cafeína, são específicos sem estimulante, mas a grande maioria tem. Toma cuidado com isso. Que é exatamente para que essas 8 horas que vão vir depois, o seu corpo vai consumir toda essa cafeína e ela não vai atrapalhar que o seu cérebro relaxe e entre num sono profundo. Depois disso, a gente vai para sua última refeição do dia, que precisa acontecer 2 horas antes de você dormir. Eu durmo por volta das 10 horas da noite. Então, às 8 horas da noite é a minha última refeição. E essa refeição é interessante que ela seja leve. Não vai comer uma feijoada às 8 horas da noite que vai te ferrar, velho. Aqui o meu exemplo para você é uma porção de frutas com uma dose de whey protein. Simples assim. É isso que eu consumo antes de dormir, 2 horas antes. Volto a trabalhar e aí, quando dá 1 hora antes de dormir, por volta das 9 horas da noite, eu desligo todas as luzes brancas da minha casa. Eu tô falando de computador, de celular, TV, luzes brancas da casa. E isso aqui é um pecado, porque imagina, é uma luz branca e normalmente ela tá onde? No teto. Nosso cérebro entende isso como a luz do sol. Então, nesse momento, é interessante que você apague essas luzes e ligue luzes amarelas, as famosas luzes quentes. Olha que coisa interessante. Uma luz amarela, uma luz quente, ela lembra o fogo. E os nossos antepassados, eles acendiam uma fogueira antes de dormir. É isso que a gente vai fazer. A gente vai imitar uma fogueira. Pensei que era acender uma fogueira. Pode também, se for o caso. A gente vai imitar uma fogueira. Essa fogueira, ela tá no teto? Não. Aonde a fogueira fica? No chão. Fica no chão. Então, uma luz amarela baixa. Aqui em casa, eu ligo um abajur. Só um abajur com uma luz amarela e fraca na casa inteira. Porque aí, o meu corpo já vai entendendo que eu tô entrando nesse estado, nesse momento. Uma coisa que é interessante fazer é leitura. Você já parou pra pensar que você lê muito mais lentamente do que você pensa? Essa é uma forma de ir freando o seu cérebro. 9 horas, eu encaixo uma leitura de mais ou menos uns 30 minutos. E aí, você pega alguma coisa que você curta ler. Mas aqui vem uma dica. Não pode ser uma coisa que você goste muito de ler. Se for aquela leitura mais empolgante e tal, ferrou, velho. Porque aí vai liberar dopamina no seu cérebro, você vai querer saber o que vai acontecer ali e isso não vai te ajudar a dormir. E você leu o que lá? Eu leio muito desenvolvimento pessoal mesmo. E aí, dependendo da situação, eu até pego uns livrinhos que eu nem quero absorver muito aquela informação. O que eu absorver dali tá bom, mas é uma leitura mais chatinha assim mesmo. Que aí vai começando a dar um soninho e tal. Deu mais ou menos essa meia hora de leitura, aí eu vou pro banho quente. Esse banho é importante que seja quente. A água quente faz com que o nosso corpo relaxe mais, liga todo o nosso sistema parasimpático. Tem 2 sistemas do nosso corpo. Um que se chama simpático e ele liga o nosso corpo e o outro que é o parasimpático. É meio parasimpático, entendeu? Você começa a ligar o sistema parasimpático, você vai relaxando. Depois disso, você já tá meio que pronto para dormir. Eu gosto de ainda fazer uma meditação. É um estado ainda mais profundo de relaxamento. Você percebeu que a gente saiu de um estado de pura agitação cerebral, o nosso cérebro tava, 200 por hora e a gente veio baixando a velocidade dele, baixando. A hora que você deitar, caraca, velho, você já vai estar praticamente dormindo. E isso vai ajudar muito, tanto a você dormir mais cedo, tem gente que deita e fica rolando para um lado para o outro, não consegue dormir, quanto que você tenha uma qualidade melhor de sono. Isso vai impactar bizarramente, enquanto que o seu músculo vai crescer mais facilmente e o quanto que a gordura ela vai ser eliminada de forma muito mais tranquila também. Vou te deixar agora com esse vídeo aqui, ó, que são coisas que é interessante você fazer assim que acorda, para construir músculo. Então o que a gente está fazendo aqui é criando um verdadeiro arsenal de armas para fazer com que o seu músculo cresça. Então clica nesse vídeo agora, mano.